Café com o Tarô Mago Rico, mais uma vez com vocês, trazendo novidades, trazendo assuntos de interesse em comum, trazendo a espiritualidade junto da sua alma para que você possa levar o amor incondicional ao maior número de pessoas. Vamos dar continuidade hoje com as 22 meditações, com as meditações dos 22 arcanos do tarô. Hoje vamos falar da papisa. Falamos sobre o mago, com a facilidade que ele tem, entre aspas, de conduzir seu trabalho. Porque ele tem todos os elementos, ele tem a terra, a água, o fogo e o ar. Então, quando ele tem o poder de utilizar essas ferramentas, ele facilmente consegue desenvolver tudo aquilo que ele tem planejado. E hoje, a papisa. Papisa é uma carta interessantíssima. Vocês vão gostar. Vamos lá? A papisa. A carta de número 2. A papisa. A sabedoria construiu a sua casa, talhando suas 7 colunas. Caro amigo desconhecido, como foi exposto na carta precedente, o mago é o arcano da genialidade intelectual e cordial, o arcano da verdadeira espontaneidade, a concentração sem esforço e a percepção das correspondências em acordo com a lei da analogia são as principais implicações desse arcano da fecundidade espiritual. É o arcano do ato puro da inteligência, mas o ato puro é como o fogo ou o vento. Aparece, desaparece e, tendo-se esgotado, dá lugar a outro. O vento sopra onde quer e ouves onde quer, e ouves o seu ruído. Mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todo aquele que nasceu do Espírito. João 3,8. O ato puro em si mesmo é inatingível. Somente a reflexão é que o torna perceptível. Comparável e compreensível, em outros termos, é graças à reflexão que tomamos consciência dele. A reflexão sobre o ato puro produz a sua representação interior, que será retida pela memória. A memória será a fonte do comunicável por meio da palavra. E a palavra comunicável será fixada por meio da escrita, o que produz o livro. O segundo arcano, a papisa, é o da reflexão sobre o ato puro do primeiro arcano, até que ele se torne livro, entre aspas. Ele nos ensina como o fogo e o vento se tornam ciência e livro. Em outros termos, como a sabedoria constrói a sua casa. Como acabamos de mostrar, só tomamos consciência do ato puro da inteligência por meio da reflexão sobre ele. Temos necessidade de espelho, entre aspas, interior, a fim de sermos conscientes do ato puro ou a fim de sabermos de onde ele vem e para onde vai. O sopro do espírito, ou ato puro da inteligência, é certamente acontecimento, mas, em si mesmo, ele não é suficiente para que tomemos consciência dele. O consciência é o resultado de 2 princípios, do princípio ativo, agindo, e do princípio passivo, refletindo. Para sabermos de onde o sopro vem e para onde vai, é necessário a água que o reflete. Por isso, a conversa do mestre com Nicodemos, a qual já nos referimos, enuncia a condição absoluta da experiência consciente do sopro divino ou do reino de Deus. Em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. João 3:5. Em verdade, o mestre repete o termo verdade numa fórmula mântrica, isto é, mágica, da realidade da consciência. Com esses termos, ele diz que a plena consciência da verdade resulta da verdade insuflada e da verdade refletida. A consciência reintegrada, que é o reino de Deus, pressupõe 2 renovações de alcance comparável ao nascimento,
nos dois elementos constitutivos da consciência, o espírito ativo e a água refletora. O espírito deve tornar-se sopro divino no lugar da atividade pessoal arbitrária, e a água deve tornar-se espelho perfeito do sopro divino, em vez de ser agitada pela perturbação da imaginação, das paixões e dos desejos pessoais. A consciência reintegrada deve nascer da água e do espírito, depois que a água voltar a ser virgem e que o espírito voltar a ser sopro divino ou o Espírito Santo. A consciência reintegrada nascerá, portanto, no interior da alma humana de maneira análoga ao nascimento ou à encarnação histórica do Verbo. Et incarnatus est de Spiritu Sancto, ex Mari Virgine. Encarnou-se por obra do Espírito Santo de Virgem Maria. O renascimento da água e do Espírito que o Mestre ensinou a Nicodemos é o restabelecimento do estado de consciência não decaída, no qual o Espírito foi o sopro divino e no qual esse sopro foi refletido pela natureza virginal. Eis a yoga cristã. Sua meta não é a libertação radical, mukti, isto é, o estado de consciência sem sopro e sem reflexão, mas o da reação completa e perfeita à ação divina, o batismo da água e do Espírito. Essas duas espécies de batismo operam a reintegração de dois elementos constitutivos da consciência como tal, o elemento ativo e o elemento passivo. Não existe consciência sem esses dois elementos. E a supressão dessa dualidade, mediante um método prático qualquer inspirado no ideal da unidade, Advaita, não dualidade, deve necessariamente levar à extinção, não do ser, mas da consciência. Verificar-se-ia, então, não um novo nascimento da consciência, e sim seu retorno ao estado pré-natal embrionário cósmico. Em compensação, eis o que Plotino diz sobre a dualidade subjacente a toda forma e a todo grau de consciência, isto é, sobre o espírito ativo e seu espelho. Mas se o espelho está ausente ou não é como deve, a imagem não se produz, embora a ação exista. Assim, quando a alma está calma, ela reflete as imagens do pensamento e do intelecto. Mas, quando ela é agitada pela perturbação produzida na harmonia do corpo, o pensamento e o intelecto pensam sem imagem, e o ato da inteligência se realiza sem se refletir. Plotino 1, livro 4, capítulo 10. É a concepção platônica da consciência sendo aprofundada. Ela pode servir de introdução à conversa noturna do mestre com Nicodemos, sobre a reintegração da consciência e sobre a meta da yoga cristã. A yoga cristã não aspira à unidade do todo, mas à unidade de dois. É muito importante ter consciência da atitude tomada a respeito do problema infinitamente grave da unidade e da dualidade, porque esse problema pode abrir a porta dos mistérios realmente divinos e também nola fechar, talvez para sempre. Tudo depende de sua compreensão. Podemos decidir-nos pelo monismo e dizer para nós mesmos que só existe e só pode existir uma única substância, um único ser. Podemos também decidir-nos apoiando-nos numa considerável experiência histórica e pessoal, pelo dualismo e dizer-nos que existem dois princípios no mundo, o bem e o mal, o espírito e a matéria, e que, por mais incompreensível que essa dualidade seja, no fundo devemos admiti-la como fato incontestável. Podemos ainda decidir-nos a favor de terceiro ponto de vista e do amor como princípio cósmico que pressupõe a dualidade e postula sua unidade não substancial, mas essencial.
Esses 3 pontos de vista que encontram na base do Vedanta Advaita e do espinosismo, monismo, do maniqueísmo e de algumas escolas gnósticas, dualismo e da corrente judaico-cristã, amor. Para darmos mais clareza e precisão a esse problema, bem como para o atingirmos mais profundamente, tomaremos como ponto de partida o que diz o número 2, Louis-Claude de Saint-Martin, em seu livro De Nombre. Ora, para mostrarmos que na base de sua atividade, eles, os números, estão interligados, comecemos observando o andamento da unidade e do número 2. Quando contemplamos uma verdade importante, como o poder universal do Criador, a sua majestade, o seu amor, as suas luzes profundas ou algum outro de seus atributos, voltamos-nos totalmente para esse modelo supremo de todas as coisas. Todas as nossas faculdades suspendem sua atividade para nos enchermos dele, e assim tornamo-nos realmente um com ele. Eis a imagem ativa da unidade. O número 1 é, em nossas línguas, a expressão dessa unidade e da união indivisível que, existindo intimamente entre todos os atributos dessa unidade, deveria existir também entre ela e todas as criaturas de produção. Mas, se depois de termos dirigido todas as nossas faculdades de contemplação para essa fonte universal, voltarmos nossos olhos para nós mesmos e nos enchermos de nossa própria contemplação, de modo a nos vermos como princípio de algumas das clarezas ou satisfações interiores que essa fonte nos trouxe. Nesse momento, estabeleceremos 2 centros de contemplação, 2 princípios separados e rivais, 2 bases não ligadas. Estabeleceremos, enfim, 2 unidades, com a diferença de que uma será real e a outra aparente. Em seguida, acrescenta: mas dividir o ser pelo meio é dividi-lo em 2 partes. É fazer o inteiro passar para a qualidade de metade ou meio. Aqui está a verdadeira origem do binário ilegítimo. Esse exemplo é suficiente para nos mostrar o nascimento do número 2, para nos mostrar a origem do mal. A dualidade significa, portanto, o estabelecimento de 2 centros de compreensão, contemplação, de 2 princípios separados e rivais, um real e o outro aparente. Nisso está a origem do mal, que é o binário ilegítimo. Obrigado. É essa a única interpretação possível da dualidade do binário do número 2. Não existe um binário legítimo? Um binário que não signifique diminuição da unidade, mas seu enriquecimento qualitativo? Voltando à concepção de Saint-Martin, de 2 centros de contemplação, que são os 2 princípios separados e rivais, podemos perguntar-nos se eles devem ser necessariamente separados e rivais. A própria expressão contemplação, escolhida por Saint-Martin, não sugere a ideia de que 2 centros se contemplam simultaneamente, como fariam 2 olhos colocados um em cima do outro. Os 2 aspectos da realidade, o aspecto fenomenal e o aspecto numênico, e que é graças a esses 2 centros ou olhos que somos, ou podemos ser, conscientes do que está em cima e do que está embaixo. Poderíamos, por exemplo, enunciar a fórmula principal da tábula de esmeralda se tivéssemos um só olho ou centro de contemplação, em lugar de 2? Ora, o Sefer Yetzirah diz: 2 é o sopro do espírito.
Nele estão gravadas e esculpidas as 22 cartas que, não obstante, formam sopro único. Em outros termos, 2 é o sopro e a sua reflexão. É a origem do livro da Revelação, que é o mundo, bem como a Sagrada Escritura. 2 é o número da consciência, do sopro e de suas cartas, gravadas e esculpidas. É o número da reintegração da consciência, enunciada pelo mestre Nicodemos, mediante a água virginal e o sopro do Espírito Santo. 2 é tudo e mais ainda. O número 2 não é só necessariamente o binômio ilegítimo descrito por Saint-Martin, como ainda é o número do amor ou a condição fundamental do amor, que ele pressupõe e postula necessariamente, porque o amor é inconcebível sem o amante e o amado, sem o eu e o tu, sem o um e o outro. Se Deus fosse só um, e se ele não tivesse criado o mundo, ele não seria o Deus revelado pelo Mestre, o Deus do qual diz São João. Deus é amor, aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus permanece nele. 1 João 4,16. Ele não o seria porque não amaria ninguém, exceto a si mesmo. Como isso é impossível do ponto de vista do Deus de amor, ele é revelado à consciência humana como a trindade eterna do amante que ama, do amado que ama e do amor deles que os ama, Pai, Filho e Espírito Santo. Não experimentas também tu, caro amigo desconhecido, um sentimento de mal-estar cada vez que encontras uma das fórmulas que enunciam os atributos superiores das pessoas da Santíssima Trindade, tais como poder, sabedoria, amor, ou ser, consciência, beatitude, Sat Chit Ananda? Esse mal-estar eu sempre o senti, e foi só mais tarde, muito mais tarde, que compreendi a sua carta. É por ser amor que Deus não admite nenhuma comparação e que ele excede tudo, o poder, a sabedoria e até o ser. Podemos falar que, se quisermos do poder do amor, da sabedoria do amor e da vida do amor, para fazermos distinção entre as 3 pessoas da Santíssima Trindade, mas não podemos colocar no mesmo plano, de um lado o amor e do outro a sabedoria, o poder e o ser. Porque Deus é amor e é o amor. Só o amor que por sua presença atribui valor ao poder, à sabedoria e ao próprio ser. Porque o ser sem amor é desprovido de todo valor. Ser sem amor seria a pena mais terrível, o próprio inferno. O amor ultrapassa então o ser. Como duvidar disso depois da revelação dessa verdade feita há 19 séculos pelo mistério do Calvário? Onde o que está embaixo é como o que está em cima, e o sacrifício por amor que o Deus encarnado fez de sua vida, de seu ser terrestre, não é demonstração da superioridade do amor sobre o ser? E a ressurreição não é a demonstração do outro aspecto do primado do amor sobre o ser, a saber que o amor não é só o ser superior ao ser, mas também que o gera e o restabelece? O problema do primado do ser ou do amor remonta à antiguidade. Platão o lembrou ao dizer: confessarás, penso, que o sol dá às coisas visíveis não só o poder de serem vistas, mas também a geração, o crescimento e a nutrição, sem ser ele mesmo geração. Confessa também que as coisas inteligíveis recebem do bem não só a sua inteligibilidade, mas também seu ser e sua essência. Porque, embora o bem não seja a essência, está muito acima dela em dignidade e poder. República 509b. E 7 séculos mais tarde, Salustio, amigo do imperador Juliano, escreve:
Se a causa primeira fosse alma, tudo seria animado. Se ela fosse inteligência, tudo seria inteligente. Se ela fosse ser, tudo deveria participar do ser. Ora, alguns notaram que toda coisa participa do ser. Pensaram que o ser era a causa primeira. Se, pois, os seres fossem apenas seres e não fossem bons, a sua asserção poderia ser verdadeira. Mas, se os seres só existem pela bondade e se participam do bem, torna-se necessário que o primeiro princípio seja superior ao ser e que seja bom por si mesmo. Eis a maior das provas. Com efeito, as almas generosas por causa do bem desprezam continuar no ser, quando escolhem expor-se ao perigo por sua pátria, por seus amigos e pela virtude dos deuses e do mundo, capítulo 5. O primado do bem, sendo o bem a noção filosófica abstrata da realidade do amor em relação ao ser, foi tratado também por Plotino. Enéades 6, 7, 23, 24. Por Proclo, Teologia de Platão 2, 4. E por Dionísio Areopagita, Nomes Divinos 4. São Boaventura, em Hexaemeron 10, tentou facilitar o primeiro platônico do bem com o primeiro mosaico do ser, ego sum qui sum, Êxodo 3,14, afirmado primeiro por João Damasceno e depois por Santo Tomás de Aquino. Este declara que entre todos os nomes divinos há um que é eminentemente próprio de Deus, a saber, que é justamente porque este nome significa somente o ser como tal. Etienne Gilson, concordando com Santo Tomás, João Damasceno e Moisés, escreve que o ser é o princípio de uma fecundidade metafísica inesgotável. Há um só Deus, e esse Deus é o ser. Essa é a pedra angular da filosofia cristã. E não foi Platão, nem Aristóteles quem a colocou, mas Moisés. L'esprit de la philosophie médiévale, Reims, Paris, 1948, capítulo 3, página 51. Qual é, então, o alcance da adoção do primeiro do ser, do primado do ser, sobre o do bem, ou, segundo São João, sobre o do amor? A noção do ser é neutra do ponto de vista moral. Para se chegar a ela, não é necessário ter experiência do bem e do belo. A experiência do reino mineral, por si mesma, será suficiente para chegar à noção de ser. É objetiva, isto é, postula, em última análise, a coisa subjacente em todas as coisas, a substância permanente por trás de todos os fenômenos. Convido-te, caro amigo desconhecido, a fechar os olhos e a examinar com exatidão a imagem que acompanha essa noção em tua imaginação intelectual. Não encontrarás a vaga imagem de uma substância sem cor nem forma e muito parecida com a água do mar? Mas seja qual for a tua representação subjetiva do ser como tal, a noção de ser é moralmente indiferente e, por consequência, essencialmente naturalista. Ela implica algo de passivo, um dado ou um fato imutável. Em compensação, quando pensas no amor no sentido joanino ou na ideia platônica do bem, encontras-te em face da atividade essencial, a qual não é neutra do ponto de vista da vida moral, mas é o coração dessa vida. E a imagem que acompanha essa noção de pura atualidade será a do fogo ou a do sol. Platão compara a ideia do bem com o sol e a sua luz com a verdade, em lugar da imagem de um líquido indeterminado. A esse respeito, Tales e Heráclito têm três concepções diferentes.
Um via a essência das coisas na água, o outro a via no fogo. Isso, antes de tudo, porque a ideia do bem e de seu ponto culminante, o amor, se deve à concepção do mundo como processo moral, enquanto a ideia do ser e de seu ápice, o que Deus é, se deve à concepção do mundo como fato natural. A ideia do bem e do mal é essencialmente subjetiva. É absolutamente necessário ter a experiência da vida psíquica e espiritual para se ter condição de conhecê-la. Enquanto que, como já dissemos, a ideia do ser sendo essencialmente objetiva apenas pressupõe certo grau de experiência externa do mundo mineral, por exemplo. A consequência da escolha entre esses dois pontos de vista, melhor, e essas duas atitudes da alma, consiste, sobretudo, em que o caráter da experiência da mística prática delas resultante procede dessa escolha. Quem escolher o ser, aspirará ao ser verdadeiro, e quem escolher o amor, aspirará ao amor. Ora, só encontramos o que procuramos. Quem procura o ser verdadeiro chegará à experiência do repouso no ser e, como não podem existir dois seres verdadeiros, o binário ilegítimo de Saint-Martin, ou as duas substâncias coeternas separadas, mas somente um ser e uma substância, suprimir-se-á o centro do ser falso, entre aspas, a arrancara, ou a ilusão da existência separada da substância separada do eu, entre aspas. A característica dessa via mística é de que se perde a capacidade de chorar. Um discípulo avançado da yoga ou do Vedanta tem os olhos secos para sempre, ao passo que os mestres da Cabala, segundo o Zohar, choram muito e frequentemente. Também a mística cristã fala do dom das lágrimas, como o dom precioso da graça divina. O mestre chorou diante do túmulo de Lázaro. Assim, a característica externa daqueles que escolhem a outra via mística, a do Deus amor, é que eles têm o dom das lágrimas. Isso provém da essência de sua experiência mística. A sua união com o divino não é a absorção de seu ser pelo ser divino, mas experiência do sopro do amor divino, da iluminação pelo amor divino e do calor do amor divino. E a alma do recipiendário experimenta algo tão miraculoso que chora. Nessa experiência mística, o fogo se encontra com o fogo, nada se extingue, então na personalidade humana, mas ao contrário, tudo nela se abrasa. É a experiência do binário legítimo, ou a união de duas substâncias separadas na essência única. As substâncias continuam separadas para não serem privadas daquilo que é o mais precioso em toda a existência, a aliança livre no amor. Falei há pouco em duas substâncias e numa essência. Convém entender bem o significado desses dois termos, substância, substância, e essência, cuja distinção exata está hoje quase apagada e, no entanto, antigamente eles denotavam duas experiências distintas, não só de ideias, mas também de existência e de consciência. Platão estabeleceu a distinção entre einai, ser, e a ousadia, essência. Ser, para ele, significa o fato da existência como tal, ao passo que a essência designa a existência das ideias. Tudo aqui tem existência, tem também essência, por sua participação nas ideias, que são as próprias essências. Por isso, para nós, o termo essência não designará a existência abstrata, mas a realidade da ideia. Foulet, La Philosophie de Platon, tomo 2, páginas 106 e 107. Essência,
Essência, ousadia, significa o ato positivo pelo qual o ser existe. Na Cabala, diríamos o ato de emanação da primeira Sefirá, Keter, a qual o nome divino correspondente é Ari, A-H-I-H. E-H-Y-E-H. No original, eu sou do Ein Sof, o ilimitado. Como se o verbo esse ser pudesse gerar o particípio presente ativo essence, do qual se deriva essência. Etienne Gilson, L'Esprit de la Philosophie Médiévale, página 54. Assim, o termo essência pertence propriamente só a Deus. Entretanto, todo o resto na categoria da substâncias é o que diz o padre da igreja e platônico Santo Agostinho. Manifestum est Deum abusive substantiam vocari, ut nomine usitatiore intelligetur essentia, quo vere a propri dicitur, ita ut vertasse solum deum dite opertai essentia. Da Trindade 7, 5 a 10. A distinção entre substância e essência, entre realidade e idealidade, entre ser e amor, ou ideia do bem, ou aquele que é, e Ein Sof, é também a chave do Evangelho segundo João. Ninguém jamais viu a Deus, o Filho único, que está voltado para o seio do Pai, este o deu a conhecer. João 1:18. Ficamos por aqui hoje. Essa é a primeira parte da segunda carta, Papisa, das 22 meditações dos arcanos maiores. Agradeço, amanhã temos a continuidade da carta da Papisa. Café com Tarô Mago Rico está muito feliz de estar voltando ativa e recebendo o carinho de todos. Gratidão. Namastê, até a próxima, gente. Valeu.